Então, pessoal, voltamos aqui. Eu vou passar para vocês 3 exemplos para a gente poder fechar essa ideia, tá? Para vocês estarem fixando bem como fazer, né? Como fazer para a gente encontrar o coeficiente angular da reta. O que que a gente vai fazer, né? Eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. Passando pelo eixo X aqui, uma reta, ela formou com o eixo X um ângulo de 120 graus, certo? Mas vamos lembrar aqui, pessoal, quando o ângulo for agudo, o que é um ângulo agudo? É um ângulo menor de 90 graus, tá? Quando o ângulo for agudo, esse coeficiente angular, o resultado dele sempre vai ser positivo, tá? Mas se o ângulo for obtuso, o que é um ângulo obtuso? Maior que 90 graus, quer dizer, igual esse ângulo que está aqui, tá? Quando esse ângulo for obtuso, o coeficiente angular, ele sempre será negativo, tá? Como que eu faço para calcular a tangente desse ângulo, tá? Gente, vamos lembrar aqui. Os ângulos menores que 90 graus importantes são 30, 45 e 60 graus, tá? Eu coloquei aqui a tangente desses graus, tá? De cada grau, do 30 graus, ela vale raiz de 3 sobre 3, tá? A tangente de 45 graus, ela vale 1, tá? E a tangente de 60 graus, ela vale raiz de 3, certo? Mas observamos aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é de 120 graus. Então, se nós olharmos aqui e vermos que aqui é 120, então esse lado aqui, ó, vai ser 60 graus. Certo, pessoal? Então, a tangente de 120, ela vale o quê? Ela tem o mesmo valor da tangente de 60 graus, tá? E qual é o valor da tangente de 60 graus? Raiz de 3. Só que o quê? Por ele ser um ângulo obtuso, a raiz de 3 vai ser negativo. Então, o coeficiente angular dessa reta é igual a 120, a tangente de 120. Qual é a tangente de 120? Menos raiz quadrada de 3. Certo, pessoal? Só que, né, a gente lembrando que é negativo, porque ele é um ângulo o quê? Por que esse resultado ficou negativo? Porque ele é um ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus. Então, o resultado dele é negativo. Então, esse aqui é o coeficiente angular dessa reta que formou um ângulo de 120 graus com o seu eixo X. Ok, pessoal? Vamos para o próximo exemplo? Então, pessoal, agora o nosso segundo exemplo, né? Olha aqui, ele deu para nós o quê? Ele já deu uma reta e os 2 pontos, né? Então, quando você tem 2 pontos, tá? Para calcular o coeficiente angular da reta, nós fazemos o quê? A variação do y dividido pela variação do x. Lembra? O coeficiente angular é igual a tangente do cateto oposto dividido pelo cateto da do adjacente. Então, pessoal, é assim que nós vamos fazer, tá? Coeficiente angular é igual a variação do YA menos YB dividido pela variação do x, XA menos XB. Certo, pessoal? Então, como que eu faço para calcular? Coeficiente angular é igual ao quê? Qual é o y do A? 8, não é, pessoal? Então, 8 menos... Qual é o y do B? 1. Certo? Qual é o x do A? 1 menos o x do B, que é igual a 7. Que é igual a 8 menos 1, 7. 1 menos 7, não esquecemos, né? O 7 é maior, então o resultado aqui vai ser negativo. Menos 6. Qual é, pessoal, o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular é igual a menos 7 sobre 6.
Por que, pessoal, que esse resultado aqui ficou negativo? Vamos olhar aqui, ó. Porque o ângulo da reta com o eixo X, ele é de 120 graus. Então, ele é maior que 90, ele é um ângulo obtuso. Então, o resultado desse ângulo vai ser negativo. Ok, pessoal? Agora, vamos para o nosso último exemplo. Então, pessoal, o nosso terceiro exemplo nada mais é quando a gente já tem a equação geral da reta, que é super fácil de fazer, não é? Se eu já tenho a equação geral da reta, qual é a formulazinha que eu vou usar? Coeficiente angular, que é igual o A com sinal trocado, dividido por B. Se eu vou usar essa fórmula aqui, então como que eu faço ela na minha equação geral? Coeficiente angular é igual o A com o sinal trocado. Se aquele é positivo, ele vem para cá, negativo, dividido pelo B. Aqui eu não tenho nenhum, mas dá se imaginar que antes do Y eu tenho o 1. Então, aqui eu tenho menos 2 dividido por 1. Meu coeficiente angular é igual a menos 2. Por que que ele deu resultado negativo? Lembrem lá na nossa reta que tinha, né? A nossa reta formava com o eixo X um ângulo de 120 graus. Por esse ângulo ser agudo, então o resultado dele é negativo. Certo, pessoal? Esses são os 3 exemplos que a gente fez para poder estar finalizando sobre esse conteúdo do coeficiente angular da reta. Ok?